Olá, seja bem-vindo ao Life Science Chic. Estamos aqui hoje para dar a correção do exame de Biologia UM 2022. Bem, eu primeiramente publiquei essas questões na minha comunidade. Esperava que vocês respondessem. Alguns responderam, aí eu consigo ver o número de votos em cada sítio. Às vezes 0 votos, 1 voto. Outras questões não foram selecionadas, como posso ver aqui. Outras até tiveram 11 votos. Mas bem, agora nós vamos votar juntos e vamos ver quais são as alternativas que você deveria ter marcado na sala do exame. E salientar que eu não sei tudo, tá bom? Então, caso você discorde com a alternativa que vamos marcar aqui, é bom que você deixe nos comentários. Não vamos discutir isso em ciência, tá bom? Vamos chegar a uma solução que favorece os dois. Mas se uma coisa está errada, está errada. Isso não vai mudar. E nem eu, nem você pode mudar isso. Mas, ok, de acordo com aquilo que eu estudei, de acordo com aquilo que eu investiguei, de acordo com aquilo que eu sei, vou responder, tá bom? Mas se você não está de acordo, eu já disse. Se não estiver de acordo, você não é obrigado a aceitar. É só dizer aí nos comentários, não estou de acordo porque isso é isso, tá bom? Aí nós dois vamos estar a aprender. Bem, então vamos começar com a nossa correção do exame. Temos aí, exame de admissão de Biologia UM 2022. Isso aí foi o que escrevi. Isso está na minha comunidade. Então nós temos aí na pergunta número 1. Falou e explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chic. As bactérias apresentam uma estrutura procariótica. Este facto indica que estes seres vivos são... Bom, não deveria ser em que? Deveria ser aqui. Bem, eu tenho um vídeo aí nesse canal. Esse canal aqui tem um vídeo que fala sobre o reino Monera. Bom, você pode aproveitar, ver, entender muito bem de uma vez por todas o que são bactérias, certo? Tem um vídeo que fala sobre o reino Monera. Aí deixa-vos apresentar um pouco. São as frases da mitose. Prometa a Nutella. Sobre o reino Monera é esse daqui, certo? Esse vídeo aqui. Então, caso você tenha se preparado assistindo esse vídeo, eu acredito que você poderá ter respondido bem, ok? Aqui é o estudo completo sobre os organismos do reino Monera, ok? Então aqui nesse número, bem, as bactérias apresentam uma estrutura procariótica. Este facto indica que estes seres vivos são, bem, uma vez que são procariotas significa que não tem núcleo, certo? Então daí nós temos que dizer que estão desprovidas de membrana nuclear. Se você não tem núcleo, é claro que você não vai ter membrana nuclear, certo? Então deverá ser No número 3 nós temos o seguinte. Dos seguintes organismos abaixo apresentados, indica a opção que apresenta aqueles que não são constituídos por células. Bom, estão a entender naqueles indivíduos que não são constituídos por células. Plantas de milho são constituídas por células, são plantas. Plantas são seres vivos, certo? Elefantes são animais, são constituídos por células. Isso já foi concluído por Jacob e Sladen. Concluíram que todos os organismos são constituídos por células, ser um dado básico estrutural de todos os seres vivos. Quem viu o vídeo que fala sobre teoria celular já entende o que estou a dizer aqui. Então, nesse caso aqui, nós temos que os organismos, ou quer dizer, nem são organismos porque não tem células. Todo organismo que não tem célula não é considerado organismo vivo, se não tiver célula. Então, nesse caso, nós queremos dos seguintes organismos. Bom, aqueles que não são constituídos por células são vírus. Só dizerem vírus é suficiente. Marca C. Vírus, causadores do SIDA, da Covid. Tudo que é vírus não tem célula, certo? Tudo que é vírus. E vírus não é organismo vivo, certo? Temos que número 4. A inativação de todos os lisossomas de uma célula afetaria diretamente a lisossoma organelo que se preocupa com o quê? Lisossoma organelo que se preocupa com a digestão intracelular. Então, se eu eliminar todos os lisossomas, é claro que vou afetar a digestão intracelular. Isso está na alternativa B, certo? Temos aí no número 5. Se uma célula for incapaz de produzir suficiente energia necessária para a sua sobrevivência, é provável que tenha alguma deficiência no funcionamento
dos seguintes organelos. Qual organelo que se preocupa com a síntese de energia em forma de ATP? Essa é a mitocôndria, não é assim? Então vamos marcar. É claro que tem problema de mitocôndria. É só marcar isso só. 8. O reforço externo da membrana celular nos vegetais é... Bom, o reforço externo, estamos a falar da parede celular. Os vegetais têm parede celular, assim como tem membrana celular. Então, a parede celular é rígida, ok? Então, é rígido, celulósico, não podendo se deslocar da membrana plasmática. Então, aí nós temos que a nossa alternativa certa para o número 8 é a alternativa A. O número 9, vamos esquecer isso aqui, ninja de biologia, uma publicação aí, vamos deixar isso também. Vamos deixar isso também, são outras publicações, não tem nada a ver. Bem, infelizmente não temos 9 aqui. Ok, vamos para 10. No interior de cloroplastos e mitocôndria são encontradas pequenas quantidades de DNA e RNA e ribossomos. Tais componentes permitem que os cloroplastos sejam capazes de... os cloroplastos têm a função de quê? De realizar fotossíntese, não é? Produzir açúcares, etc. Então, permite com que os cloroplastos sejam capazes de fazer a fotossíntese e secreção celular. Isso aí nós ficamos com a alternativa B. 14. Indica a construção básica das células nervosas. Bom, a construção básica das células nervosas, nós temos corpo celular, parede não. Parede celular, esqueçam, não tem nada a ver. Células animais não têm parede celular, ok? Corpo celular, axônio e dendritos. Então a alternativa que você deveria ter marcado aí é C. Certo? É a alternativa C. Temos aí no número 15. As células encontram-se fortemente unidas, sendo necessária uma força considerável para separá-las. Isto deve-se à ação de estruturas designadas por desmossomas. Uma propriedade da membrana plasmática permite que algumas substâncias entrem com maior facilidade para o interior da célula do que outras. Então, essa capacidade é devido à permeabilidade seletiva. Isto na alternativa E. Envolvendo com um saco plástico uma planta que esteja num vaso, depois de algum tempo observa-se que a parede interna do saco plástico cobre-se de gotículas de água. Esta água foi perdida pela planta pelo processo denominado de transpiração. A planta perdeu água pela transpiração. 20. A folha é o principal local de produção de glicose. Examinando folhas de uma planta, verificou-se nelas uma baixa percentagem de glicose. Como pode explicar a baixa percentagem de glicose nas folhas? A baixa percentagem de glicose pode ser explicada pelo facto da parte desse carboidrato ter sido transformado em amido, pois essa aqui é a substância de reserva dos vegetais. Será assim, certo? 21. O solo contido num vaso onde cresce uma planta ornamental que produz flores foi regado com água misturada com corante. Depois de algum tempo, as folhas aparentam sinais do corante adicionado. Isto demonstra que ocorreu o processo de absorção. A planta absorveu aquele corante, certo? A absorção. 22. A fotossíntese liberta para a atmosfera. Bom, o que liberta a fotossíntese para a atmosfera? Bom, é bom que você assista o vídeo que fala sobre a fotossíntese, mas eu sei que agora você está preocupado com a correção, ok? Mas com o tempo você há de ver. Então, depois desse todo o processo da fotossíntese, nesse caso, para a atmosfera, o que nós encontramos? A fotossíntese liberta para a atmosfera oxigênio. Só que esse oxigênio vem de onde?
Essa é a outra questão. Esse oxigênio vem de onde? Bom, esse oxigênio vem da água, ok? Então, liberta para a atmosfera oxigênio oriundo da água. 25. Uma diferença básica entre plantas e animais é a capacidade que as plantas possuem para... As plantas têm a capacidade de fazer o quê? As plantas são autotróficas porque convertem a matéria inorgânica em matéria orgânica. Então, é claro que é a capacidade que as plantas têm de fixar o dióxido de carbono para produzir glicose. É essa a nossa alternativa. Isso tem a ver com fotossíntese, certo? As trocas gasosas ao nível das folhas ocorrem através de numerosas aberturas epidérmicas denominadas... Bom, as folhas, as plantas também respiram. E qual é, qual, qual é a via que permite a respiração das plantas, assim como a fixação de dióxido de carbono? Bom, são os estomas que estão lá nas folhas, certo? São os estomas. Vamos ver aí no número 27. O processo de fotossíntese ocorre em duas etapas: fotoquímica ou fase clara e química ou fase escura. Na primeira etapa ou fase não acontece, eles querem saber o que acontece na fase, o que não acontece na fase luminosa, na fase fotoquímica nesse caso. O que não acontece, certo? Diz que não acontece a produção de ATP, produção de ADP, H2, utilização de dióxido de carbono, produção de oxigênio, ou fotólise da água. Bom, na fase luminosa acontece a fotólise da água, a produção de oxigênio, mas não há utilização de dióxido de carbono. O dióxido de carbono é utilizado na fase escura. Estamos juntos? Bem, 28. As plantas, assim como os animais, apresentam órgãos de diferentes tecidos. E estes tecidos apresentam diferentes funções: revestimento, proteção e secreção. E armazenamento, suporte e condução. Os tecidos que desempenham essas funções respectivamente são... Bem, os tecidos que apresentam essas funções respectivamente são... Isso nós só podemos encontrar na alternativa... Vamos ver, vamos analisar. Primeiro é revestimento e proteção. Isso é epiderme, ok? Isso é epiderme. Revestimento e proteção. Secreção e armazenamento. Suporte, ok. Revestimento e proteção é epiderme. Depois nós temos aí secreção e armazenamento. Quem tem a função de fazer isso é parênquima. Parênquima que reserva as substâncias de reserva às plantas. Nesse caso o amido é guardado lá em parênquima. Certo. Depois nós temos suporte. Suporte é esclerênquima, certo? Esclerênquima. E condução, que é o floema. Isso é encontrado na alternativa D. Muito bom. Outras coisas são respostas, é só prestar atenção mesmo. 31. As hormonas vegetais influenciam nas mais variadas atividades de uma planta, desde a germinação da semente até a maturação dos frutos. Marca alternativa que indica corretamente a hormona vegetal que estimula a maturação dos frutos. Disseram desde. Ok. Querem a alternativa que estimula a maturação dos frutos. Qual é essa hormona que estimula a maturação dos frutos? Você deve ter falado. Temos aqui citoquinina, auxina, etileno, ácido abscísico e giberelina. A hormona que estimula a maturação dos frutos é o etileno, certo? É o etileno. 32. A combinação de três forças permite manter a corrente de transpiração responsável pela geração de um déficit hídrico ao nível da raiz e consequente absorção de água. Essas três forças... Ver número 32, alguma coisa não foi bem escrita. Essas três forças, deverá ser isso. Essas três forças são nomeadamente... Bom, essas três forças que permitem esse todo de barulho aí, no número 32, essas três forças são tensão, coesão e adesão. É a alternativa B.
33. A liberação dos íons de cálcio e magnésio no processo de contração de uma fibra muscular estriada esquelética envolve diversos componentes celulares, com exceção de... Mamãe, eu não sei. 34. Durante o ciclo menstrual ocorre também. Ainda não foi votado, vamos ver. No indivíduo da espécie humana, a composição da urina pode ser considerada normal quando apresenta somente as seguintes substâncias. Bem, você fez xixi, nós queremos saber o que tem lá na sua urina. É claro que primeiro você vai libertar água, ureia, porque são esses componentes básicos, mas também a urina é salgada, então provavelmente porque tem sais. Então essa alternativa é. Pois, se você marcar está a dizer que você terá proteínas, então alguma coisa não aconteceu bem lá na cápsula de Bowen. Você diz que liberta proteínas na sua urina, você não está bem de saúde, porque as proteínas, antes de começar a filtração, são censuradas lá, ok? Acontece 3 fases, primeiramente. É só ver o vídeo que fala sobre o sistema urinário, de entender melhor do que estou a dizer aqui. 37. Tripsina, pepsina e ptialina são enzimas digestivas produzidas respectivamente no tripsina, produzida em pâncreas, pepsina, estômago, ptialina, glândulas salivares. E isso nós encontramos na alternativa D. Muito bom. Durante a respiração pulmonar no homem, quando o diafragma se contrai, desce, o volume da caixa torácica aumenta e, por conseguinte, a pressão intrapulmonar aumenta e dificulta a entrada do ar. Isso é a alternativa A. E, por fim, 40. O controle da frequência respiratória humana é feito pelo... Bom, o controle disso é feito pelo bulbo raquidiano, baseado na taxa de dióxido de carbono sanguíneo, que é transportado principalmente na forma de íon bicarbonato de sódio. Isso é a alternativa C. Ok. Gostou da resolução? Não se esqueça de comentar, deixar seu like. Os números que não foram resolvidos, bem, serão resolvidos futuramente. Ainda estão numa análise profunda, certo? Ainda estão numa análise profunda. Não se esqueça de se subscrever no nosso canal. Isso nos motiva mais, ok? Então, estamos juntos. Ainda estou a vos dever, né, a resolução dos próximos números que andei a saltar, né? Que nem analisei. Relaxem. Brevemente, né? Só não sei quando, mas brevemente. Até lá. Um abraço aí.